Com muito prazer, nós começamos mais uma vez o nosso estudo de Em Busca da Verdade. Um estudo bíblico no lar, no conforto da sua casa. Nós estamos começando examinando a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim. E nós estamos examinando a palavra do Senhor para conhecer o que Deus nos diz ao respeito, em primeiro lugar, do mundo, depois do homem, do pecado, das nossas famílias, dos nossos lares e do nosso futuro. E tudo isso é revelado dentro da palavra de Deus. Você não vai querer perder nenhuma lição. Essas lições são maravilhosas e vão enriquecer as nossas vidas e vamos realmente descobrir a vida abundante que Deus tem reservado para as nossas vidas. Em busca da verdade, nós estamos começando nossa terceira lição. Na lição passada, nós estivemos falando sobre a dispensação da inocência, falamos sobre a dispensação, lembrando que uma dispensação é, na verdade, um período de tempo na qual Deus se relaciona com o seu povo, dando a eles uma promessa e mandamentos, e depois, quando o homem deixa de cumprir com aqueles mandamentos, Deus traz sobre o homem um julgamento. São 7 dispensações decorrentes à vida humana e reveladas, é claro, aqui dentro da palavra de Deus. E nós estaremos estudando todas essas dispensações. São períodos de tempo na qual Deus está se relacionando conosco, com o homem, dando-nos promessas e mandamentos, esperando que nós obedecemos estes mandamentos e, por sua vez, trazendo sobre nós, mediante essa obediência, as suas bênçãos e essa vida abundante da qual Ele nos fala na sua palavra.
Na primeira lição, estudamos então sobre a primeira dispensação, dispensação da inocência, falando sobre Adão e Eva no jardim, e eles pecando contra Deus, desobedecendo o mandamento de Deus, sendo expulsos do jardim e recebendo o castigo que Deus colocou sobre eles. A serpente recebeu uma maldição, como também a terra, a mulher e também o homem receberam maldições do Senhor sobre eles. Mas Deus é um Deus que ama a sua criação e Ele ama o homem. Deus ama você e Deus tem um plano preciso e especial para a sua vida. E Ele no terceiro capítulo de Gênesis revelou um plano maravilhoso, onde Ele prometeu que através da mulher viria um Redentor prometido. Viria um Redentor que haveria de pisar na cabeça de Satanás e esmagar a obra do maligno. E nós estamos então, a partir de agora, estaremos, de fato, todo o estudo na palavra de Deus se baseia, na verdade, sobre este versículo encontrado em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era Deus falando com a serpente e colocando sobre ele uma maldição, dizendo que ele rastaria no seu ventre pelo resto dos seus dias. E, consequentemente, nós temos visto que realmente, através da mulher, tem vindo um Redentor prometido. Vamos examinar mais a palavra do Senhor ao abrir hoje a nossa lição, na terceira lição, onde estaremos falando sobre a dispensação da consciência. A primeira dispensação terminou em julgamento, e esse julgamento foi a expulsão. A segunda dispensação abre, e o nome desta dispensação é a dispensação da consciência. A dispensação da consciência é onde Deus colocou dentro da vida do homem uma pequena voz que questiona os atos dos homens e procura sempre direcionar o homem a Deus. Então, o homem recebeu então uma consciência, e o homem, a partir de um certo tempo na vida de Adão e Eva, o homem procura ou vá em busca a Deus. Isto é a consciência, é a busca do Senhor. Agora veja só, Adão e Eva foram expulsos do jardim e eles começaram então a viver uma vida diferente. Agora Adão tinha que levantar de manhã, tinha que sair, tinha que cavar na terra, preparar o solo, plantar a semente e esperar que a semente desse o seu fruto. E no decorrer de todo esse tempo, ele ensinou os seus filhos que eles deviam trazer diante do Senhor ofertas e sacrifícios. Deus deu para eles dois filhos, pelo nome de Caim e Abel. E estes filhos nasceram logo após a expulsão do jardim. Um dos filhos, Caim, foi um homem que foi devoto ao campo, foi um lavrador, plantando a semente e esperando que voltasse, que a terra produzisse o seu fruto. E Abel, por sua vez, foi um jovem que foi dedicado a cuidar do gado, das ovelhas do seu pai. E um certo dia, eles trouxeram um sacrifício a Deus. E cada um construindo o seu altar e oferecendo o fruto que eles haviam tirado do seu trabalho. Caim, por sua vez, trouxe uma oferta de verduras e de legumes.
E Caim, por sua vez, trouxe uma oferta de um animal, onde ele derramou o sangue sobre aquele altar e louvou assim a Deus. Adão havia ensinado aos seus filhos a maneira correta de fazer um sacrifício, que era necessário o derramamento de sangue de um animal. E, consequentemente, a oferta de Abel foi aceita. Foi aceito. E isto provocou dentro do coração de Caim uma raiva muito grande. E ele se levantou contra seu irmão e, num certo dia, matou o seu irmão. Encontramos essa história no livro de Gênesis, capítulo 4, e versículo 8 em diante, encontramos como Caim veio e levantou-se contra Abel e matou Abel. E, a partir daquele momento, Abel, que louvava a Deus e que havia ofertado a Deus de maneira correta, foi tirado a sua vida. E a partir daquele momento, cessou então de ter um sacrifício, um louvor direcionado a Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus fiel. E Ele, por sua vez, abençoou Adão e Eva, e eles tiveram outro filho, pelo qual tinha o nome de Sete. No versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis, encontramos onde Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, pois ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Abel, por sua vez, ou seja, Sete, por sua vez, tinha um filho que se chamou Enos. E a partir daquele momento, diz a palavra do Senhor no versículo 26, que foi nesse tempo que os homens começaram a buscar a Deus. Caim matou Abel, Abel, por sua vez, a sua vida foi tirada, mas foi substituído por um outro filho chamado Sete. Sete, por sua vez, teve um outro filho chamado Enos, e por sua vez, ele começou a invocar o nome do Senhor. Voltou-se, então, o sacrifício de animais, e voltou a louvar e a buscar a Deus. Enos, por sua vez, teve um filho, que teve o nome de Enoque. E diz a palavra do Senhor que Enoque andou com Deus. Sim, Enoque andou com Deus. Mas diz a palavra do Senhor que Enoque andava tão próximo ao Senhor, e diz em certa parte no livro de Judas de que Enoque era um homem que pregava e exortava aqueles povos da necessidade de eles buscarem a Deus e de abandonarem seus pecados. E diz a palavra de Deus de que Deus o tomou para si, porque ele andava tão próximo de Deus, que Deus um dia decidiu: eu vou tomar Enoque para mim mesmo. E as nações então se multiplicaram, os povos se multiplicaram e se tornaram muito, muito maus. O mundo tornou-se muito mau. No livro de Gênesis, capítulo 6, e o versículos 1 em diante, nós encontramos onde os homens se multiplicaram, tiveram filhas e filhos, e os filhos de Deus, no versículo 2, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E no versículo 5 diz que viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Nós estamos lendo ali em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 7, e eu estou lendo agora no versículo 7. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu,
porque me arrependo de os ter feito. Mas diz ali, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça, porque entre toda aquela maldade existia um homem que levantou seus olhos e viu a necessidade de reconhecer Deus e de adorar a Deus. Os homens, ao decorrer do tempo, desde Adão e ao decorrer das gerações, o homem havia esquecido de Deus ou havia se levantado em ira contra Deus. Sem dúvida, eles ouviram falar da história da expulsão, ouviram falar da história do julgamento que Deus havia trazido sobre eles e, consequentemente, alguns deles, é possível, se encheram de ira, de raiva contra este Deus Criador e não o quiseram obedecer e não o quiseram adorar. Mas diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Agora, o julgamento de Deus, da dispensação da consciência, foi o dilúvio. Agora, eu gostaria de salientar aqui de que Deus havia colocado dentro do homem uma consciência e era necessário para ele ouvir aquela voz e ele voltar a sua adoração a Deus. Mas o homem se corrompeu e se encheu de pecado a tal ponto que Deus decidiu, como diz em Gênesis capítulo 6, versículo 6, o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, e no versículo 7, ele diz, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito, de os haver feito. Então ele decidiu, eu vou trazer julgamento sobre o homem. Mas Deus tinha um plano. Noé tinha achado graça aos olhos do Senhor e Deus tinha um plano para preservar a sua criação. E ele desceu e conversou com Noé. Encontramos no versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis, encontramos no versículo 13, onde diz o fim, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira o farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhes farás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falaás com andares baixo, segundo e terceiro. Como nós podemos ver aqui, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para que Noé e sua família pudessem escapar. A arca tinha 150 metros de comprimento. Eram 300 côvados. Um côvado mede aproximadamente 50 centímetros. Então, deduzimos que a arca tinha 150 metros de comprimento. Por sua vez, ele tinha 25 metros de largura e tinha 15 metros de altura. Aproximadamente, cada andar são 3 metros. Então, nós poderíamos dizer que são 5 andares de altura tinha esta arca. Era um barco muito, muito grande, mas era através deste barco que Deus iria preservar a raça humana. Era a providência de Deus, era a providência divina de Deus.
e Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades se nós obedecemos a Deus. Veja, Noé obedeceu a Deus. Noé escutou a voz da consciência na sua vida. E ele escutou e alcançou graça e misericórdia diante de Deus. Se pergunta quantos animais estavam na arca. Na verdade, não sabemos exatamente quantos animais estavam na arca, mas nós sabemos que a arca, por sua vez, tinha uma capacidade de aproximadamente 90 mil metros cúbicos. Era um espaço bastante grande. Dentro desta arca, caberiam 1.000 vagões de trem, 1.000 vagões de trem dentro da arca. Agora, a capacidade de um vagão pode conter 18 a 20 gado. Um vagão pode conter 60 a 80 porcos, ou 80 a 100 ovelhas, mas não sabemos, na verdade, quantos animais tinha dentro da arca. Nós sabemos, na verdade, de que as espécies que entraram dentro da arca são muitas espécies. Temos no dia de hoje animais maiores que uma ovelha, são 290 espécies. Animais maiores que um rato e menores que uma ovelha são 757 espécies. E espécies menores que um rato são 1.359 espécies. Mas, com certeza, Deus sabia de todas as coisas. E Ele criou uma arca grande o suficiente para caber todos os animais que estavam ali. Era, na verdade, um dilúvio mundial. Abriu-se, diz a palavra do Senhor, as fontes da terra, e caiu chuva do céu, e encobriu toda a terra. Em todas as civilizações conhecidas no nosso mundo, existe dentro da tradição histórica dessas civilizações um conto de um dilúvio mundial na história deles. Sabemos que a água cobriu toda a terra e permaneceu por muitos e muitos dias navegando sobre estas águas. Mas aconteceu que certo dia as águas pararam, as chuvas pararam, choveu 40 dias, 40 noites, a chuva parou e as águas, então, depois de um tempo, começaram a descer. E a arca, então, pousou sobre os montes de Arará. Sim, foi lá nos montes de Arará que o barco parou. Nós encontramos esta informação no livro de Gênesis, capítulo 8, e versículo 4, que diz que foi no 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. E houve até então um momento de espera. Esperaram um tempo e não puderam ainda sair da arca, esperando sempre que as águas pudessem descer um pouco mais. Mas o que nós queremos enfatizar aqui hoje, meus prezados estudantes da Palavra de Deus, nós queremos fazer um comparativo entre os dias de hoje e os dias de Noé. E nós podemos ver, examinando aqui a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, de que os dias de Noé são muito semelhantes aos dias de hoje. E precisamos ficar apercebidos de que Deus também está para trazer julgamento sobre a geração presente na qual nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, versículo 37, nos diz assim a palavra de Deus: pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, e o versículo 37 em diante, até, na verdade, o versículo 39. Então, nós encontramos aqui onde diz, aqui Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, ele está dizendo que aqueles dias são semelhantes aos dias nas quais nós estamos vivendo. E se eles sofreram um julgamento, onde Deus destruiu toda o homem da face da terra, a não ser Noé e a sua família, quanto mais nós precisamos ficar apercebidos da geração na qual nós vivemos hoje. Nós precisamos, se queremos achar graça diante de Deus, nós também precisamos escutar aquela voz de consciência, ver aqui no ensinamento da palavra de Deus e olhar para o Senhor, de onde vem a nossa salvação e a nossa redenção. Veja, os dias de Noé eram dias de grande maldade. Como diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, nós podemos ver que eram dias de grande maldade. Grande maldade. 6, versículo 5 diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Semelhantemente, nos dias da vinda de Cristo, teremos homens maus, sim, e enganadores, indo de mal a pior. Vamos examinar aqui as nossas Bíblias e vamos ver o que diz. Estamos examinando 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. 2 Timóteo 3 e versículo 13, onde diz: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Outra vez, nos dias de Noé, era uma terra cheia de violência. Sim, uma terra cheia de violência. Veja só o que diz no versículo 11. A terra, porém, estava corrompida. Gênesis 6 e 11. Estava, porém, corrompida diante de Deus e cheia de violência. Nos dias de hoje, nos dias da vinda de Cristo, que são, na verdade, dias nos quais nós estamos vivendo hoje, são tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, em diante, encontramos como estamos vivendo exatamente esses dias difíceis. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Nós estamos lendo do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 2 agora. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destas, amém? Exortações e mandamentos na palavra de Deus que devemos observar. Diz a palavra de Deus que devemos nos afastar destes que cometem tais coisas, porque é uma geração má. Outra coisa foi que Noé foi um pregador de justiça. E no livro de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 5, nos fala como ele pregava. E não poupou ao mundo antigo, falando de Deus, né? Não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé. Estamos lendo em 2 Pedro 2 e 5. Pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi um pregador de justiça. Pregava que os homens deviam se arrepender dos seus maus atos
e que deviam entrar na arca, mas eles desprezaram a pregação de Noé. Semelhantemente, nos dias da vinda de Cristo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. No livro de Mateus, capítulo 24 e o versículo 14, nós encontramos justamente essas palavras. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Estes vídeos, CDs e DVDs que você tem recebido são justamente o esforço que nós estamos fazendo para trazer a palavra de Deus, o evangelho e o ensinamento da palavra do Senhor ao seu lar, para que você também possa crescer em conhecimento, em sabedoria e na vida abundante que Deus tem reservado para você, observando sempre de que Deus tem um plano, Deus tem dado mandamentos e nós precisamos obedecer estes mandamentos para que sejamos colocados ou trazidos de volta para serem os homens que Deus sempre quis que nós fôssemos. Muito bem. Outra coisa, nos dias de Noé, Noé e sua família foram salvos. Como diz em 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 5, nós encontramos onde Noé e sua família foram salvos. Diz aqui, já li este versículo, mas volto a ler, diz, não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Encontramos onde Deus preservou Noé, mais 7 pessoas, que era sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, os preservaram com vida, para que eles pudessem dar continuidade na raça humana. Glória a Deus. Os santos também serão poupados da ira de Deus. Como Noé entrou na arca e salvou a sua vida, nós também devemos entrar na igreja. Deus tem reservado e preparado a igreja para preservar os seus escolhidos da destruição que está vindo sobre a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, nos exorta, porque Deus não nos destinou para a ira, não. Deus não nos destinou para sermos castigados ou para sermos julgados com severidade e com destruição, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o plano de Deus, que nós alcançamos salvação mediante o plano divino do Senhor, mediante a nossa fé em nossas vidas, fé que colocamos na palavra de Deus que nós estamos estudando hoje. A iniquidade nos dias de Noé foi punida pelo dilúvio. Semelhantemente, a iniquidade será punido com fogo. Examinamos a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 3 agora. 2 Pedro, capítulo 3, é um livro que fica quase no fim da sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7. E diz assim, pois eles de propósito ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra de Deus, não é? Pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Isto está escrito na palavra de Deus, que
naqueles dias, os dias e as gerações de Noé, o povo que habitava com Noé, foram destruídos pelo dilúvio. Isto foi o julgamento que foi trazido sobre eles. Mas nos dias da vinda de Cristo, nos dias da vinda de Cristo, a iniquidade será punida mediante o fogo que será caído e colocado, desde o céu. Nós estamos agora passando adiante para a nossa terceira dispensação. Então, a dispensação da consciência terminou com o dilúvio e Deus, então, está purificando a sua terra e trazendo, restou apenas uma família que era devoto a Deus. E Deus, através desta família, esperava criar uma nova geração de homens que eram devotos, homens que lhe obedeciam. Lembrando sempre de que nós estamos sempre lembrando daquele versículo em Gênesis, onde Deus prometeu um Redentor prometido mediante a semente da mulher. E os homens estavam sempre antecipando, sempre esperando, na verdade, por esse Redentor prometido. Mas até este momento não havia nascido. Sempre, eu creio, esperavam que fosse alguém que nascesse de uma tal família. É possível que Noé pensasse que talvez Jafé, ou talvez Sem, fosse o Redentor prometido. Sabemos, no entanto, de que através deles viria o Redentor prometido. Mas Deus fez uma aliança com Noé. Ele e sua família, depois de alguns dias, puderam desembarcar da arca. E quando desembarcaram, Noé, a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar e sacrificou ali um animal e agradeceu a Deus por ter preservado eles com vida e trazido eles de volta à terra. E Deus fez um pacto com Noé. Sim, voltamos para o livro de Gênesis e encontramos aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, onde Deus fez este pacto com Noé. Sim. E ele falou com Noé. Ele disse assim, frutificai. Agora veja só o mandamento que Deus está dando para Noé. Nós estamos falando sobre a dispensação do governo humano, onde Deus está dando autoridade e poderes para o homem governar-se e governar a terra. E ele diz, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, todo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Veja, estamos lendo do livro de Gênesis, capítulo 9 e o versículo 1 até o 7. Ele está entregando o mundo outra vez, os animais, as aves, os peixes dos mares, está entregando nas mãos de Noé e de seus filhos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mandamento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo o animal o requerirei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um, requerirei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. E ele diz aqui, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Multiplicai-vos nela. O mandamento era que os homens se multiplicassem sobre a terra. Sem, por sua vez, então, tiveram filhos, teve 5 filhos. Jafé, o cão, por sua vez, teve 4 filhos. E Jafé, por sua vez, teve 7 filhos. Os homens, então, começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E, na verdade, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
nós encontramos e já pulamos para o capítulo 11 de Gênesis. Você pode ver como nós estamos andando através da Bíblia, conhecendo a palavra do Senhor. E diz que na terra havia só apenas uma linguagem e uma só idioma. E os homens então se ajuntaram, deslocando-se os homens para o oriente, e acharam um vale na terra de Sinar, e ali eles habitaram. Então todos eles foram ali para aquele vale, para aquele vale de Sinar, na terra de Sinar, e ali eles habitaram e começaram a edificar então as suas vidas, não é? Mas aconteceu que ao decorrer das suas vidas, na convivência diária, houve um incidente na qual Cão observou o seu pai bêbado e nu dentro da sua tenda, e em vez de cobrir o seu pai, Cão zombou do seu pai e falou e contou para os seus irmãos o que ele havia visto. Por sua vez, Jafé e Sem foram e, andando para trás com uma capa, cobriram seu pai. E depois que ele levantou-se e ele ficou sabendo da história, ele chamou seus filhos e ele amaldiçoou Cão e disse que ele seria servo aos seus irmãos por toda a sua vida, como também todos os seus descendentes. E foi uma história um pouco triste, mas a partir daquele momento, então os homens começaram então a esquecer-se de Deus outra vez. Eles não obedeceram a Deus, eles se reuniram apenas naquele vale. E diz a palavra do Senhor no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4, que eles disseram para si, eles disseram, olha, vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Gênesis 11, versículo 4. Veja o que eles estão pensando, o que eles estão raciocinando em suas mentes, completamente contrário ao que Deus tinha dado para eles. Porque no capítulo 9 de Gênesis, nós encontramos onde Deus precisamente havia dito para eles que não iria de maneira nenhuma destruir a terra. Porque no estabelecimento do pacto com Noé, ele havia dito, olha, eu não vou destruir nunca mais a terra com água. Nós encontramos esta promessa no versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis, 9, versículo 11, onde ele prometeu nunca mais destruir a terra com água. Mas os homens desobedeceram a Deus e, por sua vez, Deus não se agradou daquilo. Eles pensaram em seu coração, olha, nós vamos edificar para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E eles começaram a construir o que nós conhecemos hoje, a Torre de Babel. E os homens estavam trabalhando, fazendo tijolos e tal, e edificando este monumento. E diz a palavra do Senhor no versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Sim, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Eu queria salientar aqui hoje de que o plano de Deus sempre vai se executar. Não importa o que o homem tente fazer
para atrapalhar os planos de Deus. Deus vai cumprir com o seu plano. E o plano de Deus era que os homens enchessem a terra, que não se concentrassem num só lugar, mas que enchessem a terra. Este foi o mandamento. Portanto, o homem, mais uma vez, desobedeceu a Deus. E o julgamento foi a dispersão dos povos ao redor da terra. A família de Jafé se espalhou-se pela Ásia, ou seja, pela Ásia Menor e pela Europa. Sem, por sua vez, foi para os lugares da Ásia e da Síria. E Cão, por sua vez, desceu então para os lugares da Arábia, como também na África. E espalhou-se então os homens ao redor da terra. Eu gostaria de salientar que ao fim desta página, o homem nunca, ou seja, Deus, por sua vez, cessa de lidar completamente com a raça humana. Ou seja, concernente o seu plano de redenção, ele deixa agora de lado a raça humana por um tempo e ele vai se concentrar em uma família. E ele achou um homem. 400 anos mais tarde. Veja só, por 400 anos, o homem parece que esqueceu-se de Deus. Mas Deus encontrou um homem numa cidade chamada Ur dos Caldeus, onde ele podia, outra vez, executar o seu plano divino. Ele está querendo trazer o Redentor prometido. Ele está querendo trazer o Redentor prometido. E Deus achou um homem pelo nome de Abraão, o pai da fé. Agora, através deste homem, Deus iria constituir uma nação que iria, por sua vez, proclamar os mandamentos e a lei de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 15, e o versículo 16, a palavra de Deus diz que ele, Abraão, creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Sim, e nós podemos examinar aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 15 e nós podemos ver como Abraão creu no Senhor e ele tendo crido em Deus, ele alcançou diante do Senhor favor. E Deus o imputou isto como justiça, ou seja, ele foi considerado um homem justo. E Deus deu a ele várias promessas dentro de uma aliança que ele firmou com Abraão. De fato, quando se abre a história de Abraão, onde Deus chama esta família, o seu nome é Abrão, e mais tarde o seu nome, então, se tornará Abrão. Abrão significa pai de nações, mas quando Deus muda o seu nome, significa pai de muitas nações. Mas veja o que diz: ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu sê uma bênção. Então, podemos encontrar também no capítulo 17, onde Deus relaciona várias promessas dentro desta aliança que ele estava firmando com Abraão. Em primeiro lugar, ele iria ter um país. Deus ia constituir para eles um país. Canaã ia ser dado para Abraão. Também a sua posteridade seria como as estrelas do céu e a areia na praia do mar. Também a sua semente, ele teria também uma semente espiritual, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Glória a Deus. E também ele teria prosperidade financeira. Deus, por sua vez, deu para Abraão um sinal. E para todos os filhos que nascessem em sua casa, ao 8º dia, era para eles levar este filho e cortar
fazer um corte na sua pele. E seria isto como um sinal da aliança que Deus havia feito com Abraão. Este corte se chama circuncisão. E conhecemos melhor no Brasil pela palavra de... eu me esqueci o nome. Puxa vida, como fimose, isto como fimose. Foi o sinal, que é uma outra palavra para circuncisão. Mas foi este sinal que Deus deu aos homens. E assim eles puderam, então, saber quem eram aqueles que eram de Deus. A coisa maravilhosa ao respeito dessas grandes promessas é o fato que Deus nos tem dito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 29, Deus nos tem revelado que nós somos filhos de Abraão. Nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso quer dizer, meus prezados ouvintes, de que se sois de Cristo, sois também herdeiros de Abraão. Portanto, as promessas que foram feitas a Abraão são também promessas que são para nós. Aqueles, diz no livro de Romanos 4 e 3, para aquele que crê em Jesus Cristo, sua fé lhe é atribuída como justiça. Se eu ao menos expressar a minha fé, Deus vai ver esta fé que eu estou tendo nele e ele vai atribuir isto na minha vida como algo justo, como algo de justiça. Amém. E nós também temos uma circuncisão em nossas vidas, onde nós estamos cortando fora imundícias da nossa carne. E este corte, esta circuncisão ocorre ou acontece quando nós participamos do batismo que nos é comandado na palavra de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo 11, nós encontramos onde diz assim, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Encontramos aqui no versículo 13, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Veja só, a palavra de Deus nos revela que os homens, a partir de Adão, todos os homens nasceram pecadores. Mas quando eles são batizados, eles estão sendo circuncidados, ou seja, estão sendo separados para a obra de Deus, para o Senhor, e somos de Deus. Nós queremos agora partir adiante para a nossa quarta dispensação, a dispensação a dispensação da promessa. E nós queremos entrar a fundo dentro da palavra do Senhor e queremos ver exatamente o que Deus tinha prometido ainda mais para o homem. Eu gostaria de salientar aqui que a linhagem vermelha que nós encontramos aqui na nossa lição descreve ou nos mostra a linhagem do Redentor prometido. Do Redentor prometido. Era através destas famílias que o Redentor prometido haveria de vir. Abraão havia recebido a promessa de Deus de que ele iria ser um pai de muitas e muitas nações. Mas Abraão não tinha nenhum filho.
Deus, por sua vez, tinha prometido para Abraão de que ele se tornaria uma nação muito, muito grande, mas ele não tinha nenhum filho e ele estava esperando essa promessa. E como muitos de nós, ele ficou impaciente e ele ouviu uma sugestão da sua esposa de tomar a serva da sua esposa e através dela ter filhos. A Sara, por sua vez, era estéril e não estava tendo filhos. E eles estavam ficando impacientes. E, portanto, eles tiveram um filho pelo nome de Ismael. Mas Ismael não era filho da promessa. E aconteceu que, depois de um tempo, Deus cumpriu com a sua promessa. Eu quero enfatizar que nós não podemos ficar impacientes com as promessas de Deus. Deus, por sua vez, Ele vai cumprir com as suas promessas no seu devido tempo. E nós temos que esperar as promessas do Senhor. Abraão, por sua vez, teve mais tarde, Deus abençoou Sara, abriu seu ventre e ele teve um filho com Isaque. E com a quarta dispensação, a dispensação da promessa, nós queremos trazer a nossa lição para um fim. Nós vamos encerrar, vamos orar a Deus e vamos pedir que Deus continue nos orientando dentro da sua palavra. E na nossa próxima lição estaremos iniciando a falar sobre a dispensação da grande promessa que Deus tinha para o seu povo. Oramos juntos agora. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por este dia que nós temos de conhecer a Sua palavra e de examinar as Escrituras. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que Tu nos tem dado. Em nome de Jesus Cristo, nos orienta e nos guia na plenitude, Senhor Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.